de Economia. Nós estamos na linha com o Sérgio Vale, que é economista da MB e Associados. Sérgio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, Sérgio, hoje o IBGE divulgou o balanço das vendas do comércio varejista do país, com aumento de 0,5% em setembro sobre agosto, sendo que em agosto tinha havido aí uma certa decepção, com uma queda em relação ao mês anterior, interrompeu um ciclo mais positivo. E aí, nesse balanço agora, além da variação positiva em relação ao mês anterior, houve um avanço de 6,4% sobre setembro do ano passado. Foi o melhor desempenho desde abril de 2014 nesse tipo de comparação. E aí, pegando o comércio ampliado, que inclui também o setor automobilístico, automóveis, peças e material de construção, aí o aumento das vendas foi de 9,3%. Eu gostaria de saber a sua avaliação, porque o comércio ele tem apresentado essa volatilidade aí no processo de recuperação. Você acha que agora dá para confiar mais? Olha, Denise, eu acho que dá sim, porque na verdade quando você olha os dados mensais que a gente tem visto desde o começo do ano, a recuperação está, de certa forma, consolidada, né? Os dados na margem, como a gente chama, né, mês contra o mês imediatamente anterior, tem uma volatilidade muito grande, às vezes eles enganam um pouco a trajetória de recuperação ou não. A gente gosta muito de ver a comparação interanual, né, mês contra mês do ano anterior, e esse sistematicamente está mostrando uma evolução positiva desde o começo do ano e os números estão ficando cada vez mais fortes, né? Havia uma certa preocupação que a variação positiva do comércio no primeiro semestre estava relacionado à questão da FGTS, tinha toda uma questão específica por conta disso e que não se sustentaria no segundo semestre. E, na verdade, isso não se mostrou verdadeiro. A gente está vendo aí, na verdade, os números se acelerarem de julho até setembro. Eu acho que o final do ano, com toda a expectativa positiva que tem em relação ao Natal, esses números devem se manter muito bons ainda. Então a gente tem uma economia que de fato não está recuperando por conta de elementos específicos aqui e ali que estão aparecendo. Tem de fato uma recuperação sistemática que está vindo da mudança de política econômica que foi feita ano passado e que a gente está colhendo os frutos agora, né? Em economia sempre leva tempo para esses frutos serem colhidos, né? Não se imaginava que fosse já ter um crescimento muito forte ano passado. E está começando a acontecer agora no tempo que se imaginava que fosse acontecer. E mesmo neste ano não é um crescimento tão vigoroso assim. É positivo porque nós saímos do fundo do poço, que é o que ocorreu durante 2 anos consecutivos, a economia de modo geral, né, Sérgio? Depois de 3 anos de recessão profunda, a economia despencou mais de 10%, né, em termos de PIB durante esse período todo. Teve quedas muito fortes em diversos segmentos. A gente conhece várias áreas que a gente viu quedas de 30%, 40%. Então você está crescendo esses números agora em cima de uma base muito fraca. Então ainda tem muita coisa para recuperar. Mas, enfim, essa recuperação está começando a acontecer, né? Se a gente ter a sinalização que 2018, tirando o elemento político que vai ser extremamente arriscado e tem toda incerteza em relação aos candidatos, a quem efetivamente vai ganhar e se ganhar vai continuar com as reformas, pelo menos o cenário econômico hoje, olhando como impacto para 2018, é muito favorável, é muito positivo, né? O mercado de trabalho vai continuar crescendo, taxa de juros vai continuar baixa, inflação vai continuar baixa, né? Não vai ser 3%, mas vai ser 4%, que é um número relativamente baixo. Então, assim, você tem vários elementos que continuam sustentando a recuperação de consumo e da economia como um todo ano que vem, o que também sinaliza um crescimento ainda mais forte. Esse ano vai dar em torno de 1%, crescimento do PIB, ano que vem a gente está trabalhando com 3%, né? Um crescimento ainda mais forte. Agora, Sérgio, eu queria repassar aqui as críticas do nosso chat aí, que temos vários internautas insistindo que não há recuperação, que a economia ainda está com o pé no poço, porque não se percebe em alguns segmentos uma retomada mais vigorosa. Faz parte do processo? Denise, a questão é assim, um ou outro setor ainda leva mais tempo para recuperar. Isso acontece especialmente em serviços, né? A gente, em economia, tem que ver a média da economia como um todo, né? A gente não pode pegar um setor só, um segmento só e daquele segmento dizer que a economia está melhorando ou está afundando, né? A gente tem que pegar a média da economia. Para isso a gente tem os diversos institutos no Brasil que calculam esses dados. No caso, os dados de atividade são feitos pelo IBGE, que é um órgão de extrema confiança, a gente não precisa duvidar dos dados que o IBGE divulga. Esses dados estão mostrando sistematicamente uma média de melhora na economia. Óbvio, quando a gente fala de média, você vai ter que setores vão estar muito melhores
do que outros. Exemplo de um setor que está indo muito bem agora, o setor automobilístico, né? O crescimento de vendas e de produção desde o começo do ano tem sido significativo, né? Agora o dado de outubro, por exemplo, é quase 30% de crescimento de vendas de carros contra o ano passado. Então, assim, você vai ter alguns segmentos que ainda estão defasados, vão levar algum tempo para ter essa recuperação, mas a média está mostrando sim que a economia já está com essa recuperação acontecendo ao longo desse ano. Tem alguns dados que atrapalham até essa percepção de uma melhora efetiva, porque hoje nós tivemos, por exemplo, a divulgação do balanço da ANEFAC em relação aos juros. Os juros estão em queda há bastante tempo, inclusive de acordo com essa pesquisa da ANEFAC, são 11 meses consecutivos, mas aí quando você pega as taxas, elas ainda estão muito altas. A queda pode até alavancar um desempenho melhor de vendas, permitir que as pessoas consigam renegociar algumas dívidas, mas o rotativo do cartão, só para exemplo, 326,74% ao ano, o cheque especial 297,18%, o crédito para compra de veículos 27,87%, isso tudo em média. O empréstimo pessoal está com uma taxa de 65,35%. São taxas ainda muito altas, né, Sérgio? Tem muita gordura para queimar. Muito altas, não tenho dúvida. Essa é uma aberração, uma jabuticaba brasileira completamente. Não tem nenhum sentido econômico de você ficar durante tanto tempo com taxas de juros na ponta para o consumidor final tão elevadas. Quer dizer, pensar em taxa de crédito ao consumidor na ponta de 500%, 400%, como muitas vezes a gente teve no Brasil em alguns segmentos, é absolutamente impensável e insustentável. O que a gente vê acontecer nos últimos anos e tende a se acelerar ao longo dos próximos anos é que, como acontece em qualquer segmento, você tem um setor que está atraindo tanto retorno, você acaba atraindo outros segmentos, outras empresas para esse segmento específico. É o que a gente está vendo hoje das fintechs, por exemplo, que estão aparecendo no setor financeiro, distribuindo, dando crédito com taxas mais baixas de juros. Isso acaba fazendo também que o sistema financeiro tradicional tenda a seguir essa queda de juros que a gente está vendo acontecer nas fintechs. Então, assim, ao longo dos próximos anos, a queda de juros básica que a gente está tendo e certos movimentos que o governo está fazendo, junto com esse aparecimento de fintechs, tende a levar a uma queda gradual dessa taxa de juros na ponta para o consumidor. Por exemplo, o que o governo está fazendo com o cadastro positivo, que agora vai ser, se passar na Câmara, vai ser obrigatório para todo mundo, é um elemento que também vai ajudar na queda de juros no consumidor final. Então, esse de fato é um elemento que está faltando, mas ele não é restritivo para o crescimento. Se a gente lembrar o último período de crescimento forte da economia brasileira, de 2003 a 2010, que a economia cresceu de forma significativa, o consumo cresceu bastante naquele momento, as taxas de juros estavam até mais altas naquele momento do que estavam agora. E mesmo assim a gente teve um crescimento forte de consumo, né? Não estou aqui querendo justificar que pode crescer consumo e manter essas taxas, não é o caso. O que eu estou falando é que no futuro, se a gente conseguir resolver essa questão de juros, a gente vai conseguir ter um potencial ainda maior de crescimento de varejo e de consumo lá na frente, né? E eu acho que há um certo trabalho sendo feito por parte do governo e por parte de próprias outras empresas que estão chegando no segmento financeiro para ajudar isso a acontecer lá na frente. Mas concordo integralmente, essa é uma das grandes jabuticabas que a gente tem no Brasil que precisa de fato ser continuamente combatida no país. De qualquer modo, o comércio está bem mais animado neste final de ano do que no ano passado, não só para o Natal, mas também a Black Friday agora, né? Não, com certeza. A gente vai ter um final de ano, quando você olha o varejo como um todo, eu acho que o Natal, especialmente, vai ter um resultado bastante favorável. E agora tem toda a questão da reforma trabalhista também, que pode ajudar no emprego temporário, um emprego parcial no final do ano. Então, assim, há uma perspectiva de um Natal muito mais positivo do que a gente viu ao longo dos últimos anos, com crescimento, de fato, em diversos segmentos, possivelmente crescimentos até em 2 dígitos em algumas áreas. Então, a gente tem aí uma perspectiva de um quarto trimestre ainda melhor do que já foi o terceiro trimestre. Então, assim, eu acho que para quem está ouvindo, tem essa dúvida, essa certeza se está de fato melhorando ou não, assim, na média a economia está melhorando, uns segmentos mais do que outros, mas na média todos estão em recuperação. E a tendência quando a gente chegar a 2018, aí vem uma consistência maior, aqueles que estavam indo mal começarem a entrar no terreno positivo também em 2018, e aí o que a gente vai ver no ano que vem, especialmente no segundo semestre, é saber se isso vai se sustentar ou não. Porque, assim, dá para dizer, olhando de hoje, da nossa parte como economista, que de fato você vai ter um 2018 muito positivo, muito interessante. Mas
2019 em diante, não dá para garantir, porque você tem uma eleição bastante complicada no meio do caminho. Se ganhar alguém que vai divergir de tudo que foi feito até agora, a gente volta numa situação complicada. Se continuar essa trajetória, tende a ter um 2019 ainda mais favorável do que 2018. Então está na mão da população eleger alguém que consiga seguir essa trajetória virtuosa que a gente começou ano passado. Nós começamos com o Sérgio Vale, que é economista da MB Associados. Sérgio, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, Denise.